Olá! Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre como funciona um robô seguidor de linha. Não o princípio da montagem do Lego, porém os princípios de funcionamento. Então, o que todo robô seguidor de linha tem que ter, como é que a gente faz ele funcionar, quais são as condições e a lógica que a gente utiliza. Então, apresento para vocês já de antemão um robô seguidor de linha. Ele tem dois motores, um motor para acionar cada um dos lados dele, né? Então, cada uma das rodas ou das correntes, correias, enfim, aquilo que você optou por ser o meio de locomoção do seu robô e sensores. Então, sensores para detectar justamente a cor, se ele é branco ou se é preto. E nesse caso, a gente está utilizando só dois sensores, que é um que fica de um lado da linha e outro que fica do outro lado da linha. Tá. Apresentado o robô, devidamente apresentadas as condições iniciais para que a gente possa fabricar ele, vamos para as condições para que ele ande. Então, quais são as condições para esse robô andar? As condições são como fazer ele andar para frente primeiro? Então, para que ele ande para frente, eu ligo os dois motores simultaneamente. Então, tanto o motor um quanto o motor 2, se eles estiverem ligados, o robô ele vai andar para frente. Se só o motor um estiver ligado e o motor 2 desligado, ele vai fazer esse movimento. E o contrário, a mesma coisa. Então, o motor um desligado e o motor 2 ligado, ele faz esse movimento. Beleza? Então tá. Então, qual é a condição que eu sei que eu posso enviar meu robô para frente? A condição é que os dois sensores detectem a cor branca, que é o que está acontecendo aqui. O sensor um está no branco, o sensor 2 também está no branco. E quando essa condição acontece, obrigatoriamente tem que ser essa condição de um e o outro, não pode ser só um ou só o outro, tem que ser os dois. Por isso que ele é uma condição e, tem que ser um e o dois. Aí, nessa condição onde os dois estão no branco, a gente liga os dois motores. Essa é a condição e é assim que faz ele andar para frente, ok? Então, seguindo, conforme o robô ele vai andando na pista, ele vai saindo da rota, ele vai encostando nessa linha. Enfim, como é que a gente faz para que ele reajuste a rota para ele não sair dessa linha? Então, vamos pensar. Ele andou um pouquinho, o motor um acabou andando mais que o motor 2, ele encostou na linha. Aí o sensor um está detectando o preto e o sensor 2 nesse caso, está detectando o branco. Tá. Como é que a gente faz para poder voltar ele na posição? Então a gente tem que desligar esse motor aqui e ligar o motor 2 para que ele faça esse movimento e alinhe novamente. Beleza. Então, qual é a condição para que ele faça uma curva para a esquerda? É que o sensor um esteja no preto, que é o que está acontecendo aqui, e o sensor 2 esteja no branco. Então, quando ele chegar nessa condição, ele movimenta o motor 2 para que ele alinhe o robô novamente. Mais uma vez, um alerta, a condição é uma E. Aí, nesse caso, fizemos o ajuste, mandamos ele organizar a rota, ele volta na posição original. Os dois motores alinhados e os sensores cada um no branco. E para a direita? A mesma lógica. Então, nesse caso, o sensor 2 está detectando o preto e o sensor um está detectando o branco. Nesse caso, como que a gente faz para poder inverter? Desligamos o motor 2, ligamos o motor um. Nesse caso, o robô volta para a sua posição original. E assim ele vai seguindo a linha, né, o mais reto na medida do possível. Quando ele encostar nessa linha preta, ele vai ir ajustando a rota dele. Assim ele consegue fazer curvas, inclusive. Então, aqui ele já está apto a andar, de fato, dentro de uma pista completa. Então, esses são os princípios para um robô seguidor de linha. Então, agora que a gente já entendeu como que a lógica de um robô funciona, ou como que funcionam esses movimentos, agora que a gente já desenhou no papel, o objetivo é a gente criar tudo isso que a gente fez no papel aqui dentro. Então, dentro do ambiente Lego. Para isso, a gente utiliza o próprio ambiente do EV3 nesse caso, né? Ou o ambiente do Spike para fazer. Então, os dois, a forma de desenhar a lógica aqui dentro é a mesma. Então, essa aula serve tanto para os dois. Então eu vou no ambiente do EV3 aqui em novo projeto. Dentro de novo projeto, quando você iniciar do zero a nossa tela em branco, vai aparecer esse bloquinho, que é o bloco do quando o programa iniciar. Nesse bloco, a gente vem e faz as definições, ou seja, ele apenas vai ser rodado uma vez, quando o programa inicia, depois nunca mais volta nele.
Aí o que a gente faz? A gente cria as nossas definições. Por exemplo, o meu motor tem capacidade de 10 quilômetros por hora, no limite. Essa é a velocidade máxima dele. E eu quero que ele ande a 1 quilômetro por hora, ou seja, 10% da velocidade máxima, certo? Ok. Eu faço essa definição aqui. Então eu venho, por exemplo, e defino a velocidade máxima desse motor a partir de agora é 10%. Então, se ele tem capacidade de 10 quilômetros por hora, agora ele só vai até 1. Por quê? Porque eu fiz a definição. E aí acabou, ele não volta mais nesse código, porém essa definição que foi feita, ela vai servir para todo o resto do programa. Então toda vez que eu mandar o motor a girar, ele vai girar na velocidade que foi definida. Para isso que a gente utiliza esse bloquinho aqui. Então nesse caso, eu vou definir a velocidade dos dois motores, porque o robô precisa de dois motores, a 50%. Ou melhor, a 100%. E aí vocês vão entender a diferença quando a gente rodar esse código. Beleza. O motor A e o motor D, certo? Está definido. Agora, a gente vem aqui nos nossos eventos. A gente vai criar um próximo evento. Então, quando? Aqui é uma estratégia que eu vou passar para vocês para que a gente consiga deixar o Lego travado nesse bloquinho. A gente não quer que ele saia nunca mais daqui. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui nos nossos operadores e cria uma condição. Quando 100 for igual a 100. Isso é verdadeiro? Sim, sempre. Nunca 100 vai ser diferente de 100. Ou seja, ele sempre vai ficar aqui dentro. Depois que o programa iniciou, ele entra dentro desse bloco e não sai mais. Então a gente sabe que o programa vai estar aqui. Ok. A partir daí, a gente vai no bloco de controle. Aqui dentro dos, aqui dentro dos eventos, a gente tem todos os nossos sensores, a gente tem quando o temporizador, então mensagens, temos todas essas informações aqui. Sugiro que vocês peguem o Lego, enfim, né, o programa, e dê uma brincada nele e descubra quais são as funções que a gente tem aqui, porque é bem interessante para vocês trabalharem. Essa estratégia do quando 100 é igual a 100, ela serve muito bem para esse robô seguidor de linha. A gente vai utilizar ela sempre? Não. Porém, já é importante vocês saberem que é uma estratégia que a gente utiliza, inclusive em outras linguagens, por exemplo, na própria linguagem C, C++, para a gente fazer algumas implementações, a gente utiliza essa estratégia aqui para poder travar o loop, né, o nosso laço de repetição. Então, ele sempre vai ficar dentro dessa lógica, ele nunca vai sair dentro desse bloco. Se ele sair, ele para, então ele desliga. Aqui dentro do controle, a gente tem outros blocos que são interessantes. Então, a gente tem um bloco de espera. Gira o motor, agora espera 1 segundo e gira o outro motor. Beleza. A gente utiliza esse bloco aqui. Espera até que, ou seja, fique esperando até que uma condição aconteça para daí você seguir. Certo? Repete 10 vezes. Faça isso 10 vezes. Então gire o motor A 10 vezes. Ele vai girar 10 vezes, depois que girou as 10, ele para. Repete para sempre. Repete para sempre. Então tudo que está aqui dentro vai ficar sendo repetido para sempre. Se a gente quer que ele fique aqui dentro desse bloco quando? Para sempre, a gente utiliza essa lógica. Então, repete para sempre. Show? Beleza. Aí o que a gente tem que fazer? O que a gente quer que ele repita para sempre? A gente tem outra lógica que é a lógica do se, que é uma condição. Qual é a condição desse nosso robô? Vamos lá lembrar? Então, se o sensor da direita e o sensor da esquerda estiverem detectando branco, o que ele tem que fazer? Andar para frente, correto? Então, vamos colocar isso aqui. Se. Aí a gente vai lá nos operadores. Aqui tem os operadores e ou. Aquilo que eu comentei com vocês. Então, esses dois operadores aqui a gente já utiliza. Qual é o operador que a gente quer trabalhar? É a condição e. Então, a gente pega. Então, se. Se. Ó, como é que a gente lê? É isso aqui. Se o sensor. Aí a gente tem dentro dessa leva de blocos aqui o bloco sensores. Vamos nele. Então, se o sensor de luz, que é este carinha aqui. Só que a gente vai utilizar esse bloco pontudinho. Esse bloco pontudinho, ele encaixa aqui nas condições.
Esse bloco aqui, ele é um bloco de função, então espere até que a cor seja vermelha, por exemplo. A gente não quer, a gente quer condição. Então, se o sensor... Opa! Peraí que a gente perdeu um bloquinho aqui. Aí. Ó. Se o sensor que está lá no 1 for branco e... Não esqueçam disso. E o sensor que está lá no 4 for branco também, então ele faz o quê? Ele se move à frente. Tá, o que é se mover à frente? Se mover à frente é girar os dois motores. Então é isso aqui. Cadê? Este aqui. Iniciar o motor A no sentido horário e iniciar o motor D no sentido horário. Beleza. Então, se o sensor 1 e o sensor 4 ao mesmo tempo, por isso que é E, detectar em branco, ele vai se mover à frente, os dois motores vão ligar. Ótimo, é isso que a gente quer. Tá, só que isso aqui é um problema. Dessa forma aqui, lembra que eu comentei que ele não vai parar nunca? Então, quando ele gira, inicia os motores, a gente não está fazendo uma condição para esses motores desligarem. Ou seja, esses motores vão ficar ligados para sempre. E ele não vai conseguir fazer curvas, ele só vai reto, mesmo que ele detecte preto, enfim. Nessa condição não dá certo. Então a gente precisa, sempre que a gente liga o motor, avisar qual é a condição para desligar ele. Nesse caso, como que a gente faz isso? A gente vai lá no controle, utiliza essa estratégia aqui, ó, espera até que. Então, vamos pensar. A gente quer que quando os dois sensores forem brancos, o motor ande para frente. Caso o sensor da esquerda detecte preto, no caso a linha, ou o sensor da direita detecte preto, eu quero que esses motores parem para que ele agora não quer mais andar para frente, agora a gente quer fazer uma curva, correto? Então, opa, vamos lá. A gente acabou de criar uma lógica aqui. Agora a gente vai utilizar um outro operador, o operador OU. Então, se o sensor 1 detectar preto, ou é uma lógica ou. Cadê? Aqui. Ou o sensor 4 detectar preto, qualquer um dos dois que detectar preto, ele faz o quê? Para os dois motores. Parar o motor A e parar o motor D. Olha o que a gente acabou de fazer. A gente falou que se o sensor 1 e o sensor 4 detectarem branco, então ele inicia os dois motores, tanto o motor A quanto o D, e isso significa ir para frente. E ele vai para frente eternamente? Não. Agora ele aguarda. Ele espera até que um dos sensores detecte preto. Caso a linha preta seja detectada por um dos sensores, o que ele faz? Ele para os dois motores. Isso aqui é a nossa lógica para o robô andar para frente. Certo. Agora, toda vez que eu for ensinar o meu robô a andar para frente, eu tenho que fazer isso aqui? Sim, eu tenho que passar esse comando. Porém, tem um jeito mais fácil de fazer isso. No caso, para a gente ficar mandando as coisas. A gente vem aqui dentro de meus blocos e cria um bloco nosso. E a gente vai criar o nosso bloco chamado frente. E aí, tudo isso que a gente fez, mandou o robô fazer aqui dentro, a gente vai parar. A gente vai falar para ele que isso aqui se chama frente. Então, quando o robô for para frente, é isso tudo que ele tem que executar. E aí aqui dentro do nosso código principal, a gente só fala frente, fica mais organizado, mais fácil de entender, mais elegante. Então é assim que a gente vai trabalhando. Beleza? Essa é a nossa lógica para o robô andar para frente. Vamos testar?
Mas agora a gente percebeu que esse robô, ele tá freando bruscamente, então ele tá pulando quando freia. Por quê? Porque ele tá muito rápido, a velocidade tá muito alta. Então o que que a gente faz? Agora a gente vai definir a velocidade dele a 50%, só pra gente ver a diferença. Beleza, vamos passar esse código agora. Opa! Então a gente viu que com 50% ele foi mais lento, porém ele foi mais suave. Ele não deu tranco no robô, nem para arrancar, nem para frear. Quando ele detecta preto, ele para, né? Essa parada dos dois motores ela estava sendo brusca. Então agora está mais tranquilo. Legal. Vamos continuar aqui então. Então agora a gente vai fazer a nossa lógica para o robô fazer curvas. Então, como que ele faz uma curva nesse cenário? A gente vem aqui em controle e utiliza o bloco C mais uma vez. E a gente vai colocar esse bloco aqui dentro. Para ele fazer uma curva, o que que a gente tem que mandar? A gente vai pegar os nossos operadores, vai utilizar o nosso bloco E mais uma vez e vai falar o seguinte para ele. Então, quando o nosso sensor 1, opa, sempre fazendo esse. Ó, quando o sensor 1 detectar preto e o sensor 4 detectar branco, ele tem que fazer uma curva para, se o sensor 1 detectar preto e o sensor 4 detectar branco, ele tem que fazer uma curva para a esquerda para poder ajustar a rota. Ok. Então, isso aqui é uma curva para a esquerda. Vamos lá. Então, a gente vai criar um novo bloco. Agora, a gente vai criar um bloco esquerda. E aí, a gente já joga aqui dentro. Esquerda. E aqui embaixo, a gente vai definir o que é andar para a esquerda. Então, andar para a esquerda é pegar o nosso motor A. E aqui. Pegar o nosso motor A, que está desse lado, e a gente para ele. Então, o contrário aqui. Paramos o motor A. E, opa, ele não era esse bloco que eu queria usar, perdão. E o motor D, que é o motor do outro lado, a gente quer que ele ande em sentido horário. Ou seja, esse motor para e esse continua andando, faz o robô esse movimento aqui. Beleza? Então tá bom. Então definimos isso. Só que até quando que ele tem que fazer esse movimento? Aí a gente vai utilizar aquele. Lembra que sempre que a gente inicia um motor, a gente tem que mandar parar em algum momento? Então a gente vai lá nos nossos controles, vem aqui no espera até que, e a gente espera até que, ó, o sensor 1 detectou preto, correto? Então a gente vai esperar até que o sensor 1 detecte branco. Quando ele detectar branco, ele já voltou, o robô já voltou para a posição, e aí a gente para os motores. Por quê? Porque ele já fez a função dele, que era ajustar a rota. O motor A já está parado, então a gente só precisa parar o motor D. Essa é a curva para a esquerda. Tá, e a curva para a direita é como? É a mesma coisa, só que invertendo a lógica dos motores. Então eu vou mandar o motor A ligar e o motor D ficar desligado para que ele faça a curva para a direita. Então, e a lógica C é a mesma coisa. Se eu pego um bloco, clico em duplicar, eu consigo reaproveitar tudo que tem dentro dele. Então, para eu verificar aqui, eu só preciso inverter. Então, o sensor 1 detecta branco e o sensor 4 detecta preto. Ou seja, ele fez isso aqui e o sensor 4 detectou preto. Então, ele tem que ajustar a rota. Beleza. E esse bloquinho esquerdo aqui a gente não precisa mais. Então, a gente tira ele. Porém, a gente vem aqui e cria o nosso novo bloco. Direita. Salvamos. A gente já joga a direita aqui para dentro. E
Na mesma estratégia que a gente fez para duplicar o bloquinho aquela hora, a gente duplica de volta. Então, fizemos as nossas definições. Tá aqui. E aqui a gente inverte. Então eu paro o motor D e inicio o movimento do motor A. Espero até que o sensor 4 detecte branco e paro o motor A. É isso. Essas são as nossas definições. Eu vou deixar as três aqui para que fique mais organizado. E esse é o nosso código do robô seguidor de linha. Completo, tá funcional. Vamos testar? Vamos subir lá então. Ótimo. Agora que a gente já viu que essa lógica do robô seguidor de linha funciona, eu vou deixar com vocês. Então eu vou subir isso aqui no GitHub, eu vou fazer no nosso repositório lá e eu vou deixar esse vídeo ele publicado no YouTube. Então sempre que vocês tiverem dúvidas ou que vocês queiram relembrar como foi feito, tá todas as dúvidas tiradas aqui. E assim, se vocês estão vendo esses vídeos, vocês são meus alunos, provavelmente. Então vocês podem entrar em contato direto comigo que a gente faz junto, a gente relembra, eu relembro vocês como faz. Ok? Pessoal, boa aula para vocês. Excelente experimento de robótica. Espero que funcione. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Tchau, tchau.